Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia é aqui no Canto. De antemão, já peço pra você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe. Vou colocar agora o contador de inscritos aqui na tela e nós estamos com 99.288, faltam 12 pra gente bater a meta de 99.300. Será que a gente consegue chegar nos 100 mil até o final do ano? Espero, de verdade, meus amigos, que sim. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado / um pedido para você. Ao longo de quase 6 anos, salvo engano, o Canto Rubro Negro foi a única plataforma onde de fato eu produzia conteúdo. Porém hoje, dia 11 de novembro, registre-se, aniversário do Barradão, eu resolvi fazer algo além do Canto Rubro Negro. A partir de hoje, teremos vídeos todos os dias no novo canal, Leonardo Santiago Futebol. Lá eu vou falar do futebol brasileiro de um modo geral. Claro, vou continuar aqui no Canto Rubro Negro com a produção naturalmente. Inclusive o canal já está aparecendo aí em collab para vocês, ao lado de onde tem a marca, na verdade, do Canto Rubro Negro. Você pode clicar e inscrever-se no canal todos os dias. A ideia, inclusive, é que o vídeo lá saia às 6 da manhã. Sai 5 da manhã aqui, sai 6 da manhã lá. Se for o caso, eu ajusto para sair 5 aqui e 5 e meia lá, mas a ideia é trazer vídeos das notícias e dar a minha opinião a respeito do futebol brasileiro como um todo, todos os dias. A gente ainda está, na verdade, ainda estou pensando no formato. Trouxe notícias, trouxe minhas opiniões, quero trazer também, manter falando de futebol de modo geral, também sobre a parte de campo, gestão e etc. Ainda vou testando os formatos que podem funcionar, mas inicialmente já comecei com o mesmo formato que eu faço nesse vídeo aqui do Canto, nesse vídeo aqui do Canto às 5 da manhã, por lá falando de absolutamente tudo. Lembrando que se você discordar de alguma opinião minha a respeito do futebol brasileiro de modo geral, calma, fique na paz. Todo mundo sabe que eu sou Vitória. Mas aqui eu falo, independente de ser Vitória, beleza? Se você puder, se você tem interesse de acompanhar o canal diário falando do futebol brasileiro, tá aí. Novo desafio, novo projeto e que dê tudo certo, né? Tomara que dê tudo certo. O Canto eu considero que é um sucesso. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa quantidade de seguidor. Eu criei o Canto na pandemia porque eu queria falar do Vitória. A verdade é essa. Claro, a gente trabalha para sempre crescer, mas eu não achei que eu estaria há 5 anos vivendo disso. Enfim. E agora, mais um canal dessa vez para trazer um contexto maior de um modo geral, para falar do futebol brasileiro como um todo, dentro de campo e fora de campo. A ideia é levar a pegada do Canto Rubro Negro para o meu canal. Análises mais racionais, tentar falar um pouco sobre tática, sobre campo, sobre gestão dentro do possível, polêmicas do futebol brasileiro e etc. Então, conto com você. 6 da manhã, o primeiro vídeo está saindo, tá? Recado ficou grande, mas é necessário. Hoje, meus amigos, é aniversário do melhor lugar do mundo. Hoje, 11 de novembro, o Barradão faz 39 anos. No dia 11 de novembro de 1986, o Estádio Manuel Barradas foi inaugurado. E eu já adianto aqui que, sem dúvidas, proporcionalmente, se duvidar, eu já fui mais ao Barradão do que a minha casa local, que todos nós aqui, com certeza, temos memórias com pessoas que nós amamos de família, memórias com amigos, memórias positivas, memórias afetivas, memórias emocionantes, e o Estádio Manuel Barradas é tranquilamente o melhor lugar do mundo. E parabéns para o nosso santuário. Se você puder, eu já adianto, comente aí alguma história que você tem no Barradão, seu momento mais marcante no Barradão. Sem dúvidas, eu repito, eu sei que é repetido, mas é o melhor lugar do mundo. Eu amo esse lugar do fundo do meu coração. Tenho memórias assim como vocês. Conheci pessoas que estão na minha vida até hoje assim como vocês. Então, apenas parabéns para o Estádio Manuel Barradas. A título de curiosidade, a partida inaugural foi Vitória e Santos. Olha que ironia. Vitória, deixando de 2025, está brigando contra o rebaixamento contra o Santos. E a partida inaugural foi Vitória 1, Santos 1. Coincidências da vida, né? E foi remodelado dia 25 de agosto de 1991. Remodelado, né? Remodelado entre aspas. O maior público da história do Barradão foi o público de 51 mil pessoas contra o Juazeiro. Foi 2-0 e a gente colocou 51.200 pessoas. Meu Deus do céu. A título de curiosidade, eu tenho pra mim que, por exemplo, a final da Copa do Brasil contra o Santos, a gente divulgou 35 mil. Tenho minhas dúvidas se Vitória e Brasil de Pelotas não tinha mais de 40 mil. Tenho minhas dúvidas se Vitória Sport, o jogo da taça da Série B, se não tinha 50 mil pessoas ali também. Mas
Está aí o registro oficial, eu não vou me complicar. O registro oficial é esse aí, tá, galera? O registro oficial é esse aí. Antes de falar da negociação do Vitória com relação a Lucas Alter, as dívidas do Grêmio, as dívidas do Botafogo e etc., eu peço mais uma vez para você não esquecer de apertar no gostei, compartilhar com a galera, e eu posso te lembrar também que hoje, apenas hoje, viu? Piscou, perdeu. Todo o site da GoCase está com 70% off e as promoções estão sendo aplicadas para todos os produtos. Basta você usar o cupom GOLVITORIA e você tem desconto adicional em compras acima de 99. Mas, Léo, eu quero comprar um copo, mas o valor não bateu. Coloca a capinha também está na promoção. Você paga uma e leva duas. Então, se fosse você, eu aproveitava. Ó. Um desses copos aqui, por exemplo, estão também na promoção. Eu sempre acho esses copos sensacionais. Garrafa térmica, capinha, produtos de muita qualidade na GoCase. Meus amigos, eu vou colocar aqui a tabela porque eu vou fazer algo agora que eu nunca mais fiz. Para que a gente tenha uma noção, não sei porque eu fiz assim, com relação ao ano passado, tá? O Vitória, obviamente, a gente sabe, está em 16º com 35 pontos em 33 jogos com 8 vitórias, ok? Vou trazer aqui a tabela da Série A no ano passado, ao final da 33ª rodada. Nesta rodada, o Vitória perdeu para o Corinthians por 2-1 no Barradão. Porém, naquele momento do campeonato, o Vitória tinha 38 pontos, ou seja, 3 pontos a mais, correto? E 3 vitórias a mais. O Vitória tinha 11 vitórias e 38 pontos. Ele estava em 13º. A título de curiosidade, a rodada após o jogo em que a gente perde para o Corinthians, o Vitória sai e vence o Criciúma. Então, na 34ª rodada, o Vitória chegou naquele momento aos 41 pontos. Ou seja, caso aconteça o improvável, a gente sabe que é improvável, e caso o Vitória vença o Palmeiras, ele chegaria agora aos 38 e ficaria devendo 3 pontos com relação ao ano passado e ainda ficaria devendo a diferença de 3 vitórias. A título de curiosidade, é sempre bom dar uma olhada também que o RB Bragantino tinha 36 pontos e não foi rebaixado. Tinha 36 pontos com 8 vitórias e conseguiu escapar. Já o Criciúma tinha 37 pontos com 9 vitórias e acabou caindo. Ou seja, o Criciúma tinha 2 pontos a mais do que o Vitória neste momento do campeonato e acabou sendo rebaixado. De resto, o CAP caiu mesmo, o Cuiabá caiu mesmo e o Atlético Goianiense, de fato, acabou sendo rebaixado. O Fluminense acabou escapando, enfim. A gente tem que dar uma olhada no Criciúma, no Bragantino e, principalmente, a gente tem que dar uma olhada no próprio Vitória, né? Pelo amor de Deus, afinal de contas, não adianta a gente ficar falando sobre os outros se a gente não faz a nossa parte. Vou trazer também, para quem gosta dos números, das estatísticas, a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro. Claro, a gente sabe que o campeonato conta turno e retorno, mas no retorno o Vitória é o 13º com 17 pontos conquistados. Uma campanha relativamente tranquila. A título de curiosidade, os últimos são Juventude, Fortaleza, Bragantino, Internacional, Santos e Sport. Realmente Santos e Inter muito mal no retorno. O Santos com 12 pontos no retorno, o Inter com 13 pontos no retorno e o Bragantino que ganhou as duas últimas com 15, porque senão o RB Bragantino teria 9. Mas aí ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, deu uma subida na tabela, apesar de ainda estar entre os 4 piores do retorno. Na tabela que importa, o RB Bragantino deu uma respirada boa. O Ceará, em 10º do retorno, se manteve ali constante. Para mim já escapou do rebaixamento. Mirassol é o 3º do retorno, Palmeiras em 1º, Flamengo em 2º. Pois é, meus amigos, vocês que gostam de dar uma olhada com relação ao ano passado, já que o Vitória não só escapou no passado, como também foi para a Sul-Americana, é importante trazer os dados aqui para vocês. Vamos falar agora da situação que foi divulgada pelo Globo Esporte. Botafogo, Grêmio e Vitória costuram um acordo para compensar dívidas dos 3 clubes. Eu vou trazer algumas informações adicionais, tá? Clubes têm débitos envolvendo acordos por Lucas Alter, Janderson, Nathan Fernandes e Wagner Leonardo. A cobrança do Botafogo de 1 milhão ao Vitória pela presença de Lucas Alter, que pertence ao clube carioca, no 0-0 pelo Brasileirão, neste domingo se encaminha para virar um acordo maior na intenção de quitar dívidas. Os clubes conversam com o Grêmio para que cada um zere débitos
nas negociações de 4 jogadores. Tairo Arruda, aquele mesmo que fez o tweet falando que o Vitória tinha desrespeitado, que não havia acordo. Fábio Mota e Alberto Guerra, presidente do Grêmio, se encontraram na sede da CBF na manhã desta segunda-feira para uma reunião sobre arbitragem e debateram o acordo tríplice. Os 3 clubes têm acordo desenhado, a tela acabou saindo aqui, gente, desculpa. Os 3 clubes têm acordo desenhado para saldar o que cada um deve ao outro nas contratações de Janderson e Lucas Alter do Botafogo para o Vitória, Nathan Fernandes do Grêmio para o Botafogo e Wagner Leonardo do Grêmio para o Vitória. Ou seja, o Vitória deve o Botafogo deve o Grêmio e o Grêmio deve o Vitória. Salvo engano, foi isso que eu entendi. Enfim, é o famoso bem bolado. Aí a gente tem aqui na matéria, futebol brasileiro, a gente tem aqui na matéria as informações. Janderson Lucas Alter, clube baiano deve 2,2 milhões do repasse do atacante ao Göztepe da Turquia e utilização do zagueiro em jogo no Brasileirão. Ok. Nathan Fernandes, clube carioca, deve uma parcela da contratação do atacante. Grêmio e Vitória, Wagner Leonardo, clube gaúcho, deve 2 parcelas da contratação do zagueiro. De acordo com informações, o Grêmio deve uma parcela de 500 mil, ou seja, se o Vitória está dizendo, ou se o GE apurou que o Grêmio deve 2 parcelas, deve $1 milhão na casa aí de 6 milhões de reais. Ok? Então a gente imagina que vai nessa linha. O que é interessante é que o Grêmio deve 6 milhões para o Vitória. Eu tenho que dar uma olhada quanto o Botafogo deve ao Grêmio, mas a dívida do Grêmio com Wagner Leonardo com relação à Vitória é maior do que a dívida do Vitória com o Botafogo. Então é importante dar uma olhada nisso, porque a gente ainda pode ficar com saldo. Pelo menos assim eu entendi. Se eu estiver errado, por favor, bote aí nos comentários, tá? E a matéria é complementada dizendo que os departamentos financeiros de cada clube vão calcular as diferenças e chegar à conclusão do que cada um deve para o outro. O restante resultará em um novo acordo que será pago para as dívidas serem perdoadas, meus amigos. E claro, a gente viu toda a polêmica com relação a Lucas Alter, que já atingiu a meta prevista em contrato. Pausa. O que eu vou falar agora não é informação, mas eu não duvido nada que o Vitória também já esteja negociando nesse bolo o valor da compra de Lucas Alter. Ele já atingiu a meta prevista e será adquirido pelo Vitória por 6,9 milhões de reais. Achei aqui, ó. Nathan Fernandes, na verdade não achei, né? Estava na própria matéria. Foi comprado pelo Botafogo em um negócio que pode alcançar 10 milhões de dólares. Meu Deus do céu. E Wagner Leonardo foi comprado por 4,5 milhões de dólares, 26 milhões de reais. Então, eu não duvido que o Sport Clube Vitória também já esteja negociando, além da questão da dívida, o valor de Janderson e etc., a compra de Lucas Alter, já que o Vitória vai ter que comprar. Está em contrato. Claro, aparentemente, do que foi divulgado, se eu não me engano, por Marcos Guedes do Resenha do Leão, existe também o fato da gente precisar ficar na Série A. Mas, do que eu pude apurar rapidamente, é que, as negociações de fato estão avançadas. A tendência, veja, futebol brasileiro é negociação, envolve dinheiro, envolve futebol, não vou cravar. Mas a tendência é que, de fato, tudo seja resolvido. Quando eu digo tudo seja resolvido, eu estou falando com relação à escalação de Lucas Alter. Mas, eu repito, eu não duvido que o Vitória também já esteja negociando a compra de Lucas Alter nesse bolo. E, sinceramente, essa parte não é informação. Mas eu acho que faz mais sentido até o Vitória chegar e negociar logo tudo de vez. Com relação à dívida de Elkson, que Fábio Mota citou, não sei se entraria na negociação. Seria excelente, né? Seria excelente que a dívida de Elkson também entrasse no bolo. Só que a dívida é da associação, não é da SAF. Não sei como é que o Vitória conseguiria resolver isso. O fato é que Fábio Mota citou essa dívida. Eu estou aproveitando e dando a minha opinião. Mas, no meu modo de ver, a informação é essa daqui, que o Vitória deve Lucas Alter e Janderson, está todo mundo negociando, mas eu acho que o Vitória vai negociar, aproveitar e negociar também a compra do atleta com relação ao fato que o Vitória já tem que gastar, o Vitória já vai ter que comprar o Lucas Alter. Então, estamos atentos aqui para mais novidades. Outro ponto do que eu pude apurar, os clubes não irão se processar, não vai entrar na justiça, nada disso, porque ficou entendido que existe uma boa possibilidade de acordo. Então, para que tudo seja feito de maneira cordial, a tendência é que tudo feche e por isso a ideia é que ninguém vai entrar na justiça nesse primeiro momento. Assim eu pude entender quando eu procurei saber algumas situações. E aí eu quero falar sobre a atitude do Vitória. Lembrando que não tem risco do Vitória perder
ponto, tá? Não tem relação nenhuma, é questão contratual, de credor e etc. Fiquem tranquilos, não tem relação nenhuma. Mas, caso o Vitória consiga resolver toda a situação, consiga fazer com que a compra de Lucas Alter esteja no bolo, caso o Grêmio utilize um dinheiro que não estava pagando para o Vitória e ajude o Vitória em outra negociação, enfim, caso tudo ocorra bem, eu tenho que ser justo. Aparentemente, caso tudo corra bem, eu vou deixar isso bem claro, colocar Lucas Alter em campo deixa de ser apenas um acerto dentro de campo. Colocar Lucas Alter em campo passa a ser um acerto dentro de campo e fora de campo. Pelo Vitória ter colocado o atleta, pelo Vitória ter, entre aspas, arriscado, pelo Vitória ter entendido que essa era a melhor solução, Lucas Alter foi o melhor em campo contra o Botafogo. E além disso, a gente pode ter algumas situações resolvidas, claro, dentro de um grande acordo, enfim, dentro de um acordão, beleza. Mas, caso tudo ocorra bem, e o Vitória também consiga envolver outros pontos de negociações, de repente, quem sabe até a dívida de Elkson, eu não acho que vai acontecer, tá? Mas se a gente colocar tudo no bolo e tudo acontecer da melhor forma, o que é a tendência, eu tenho que ser justo. A gente critica a Fábio aqui quando tem que criticar, a gente bate nele, a gente falou aqui que não tinha a menor necessidade de chamar o Botafogo de caloteiro, é questão institucional de relação entre os clubes, mas caso tudo corra bem, e a gente vai ver isso nos próximos dias, de fato parece ter sido uma ótima jogada do Vitória. Por quê? Se o Vitória não coloca Lucas Alter para jogar, no campo a gente ia ter o William Oliveira improvisado na zaga, porque ele treinou assim, a gente ia ter Hiller ou PP no meio, e a gente não teria essa situação para negociar todos os débitos. Repito, eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém ou algo do tipo, porque ano de eleição todo mundo fica com os nervos à flor da pele. O que eu estou dizendo é, para mim Fábio erra quando ele chama de caloteiro, não tinha necessidade de passar do ponto em alguns momentos, e todos os erros de Fábio a gente bate aqui. Mas, repito, se tudo ocorrer da melhor forma, o que é a tendência? Um grande acerto do Vitória. Tanto dentro de campo, quanto fora de campo. Eu tô aqui para falar a minha opinião com base no que eu acredito que são os fatos. Quero saber a sua aqui nos comentários. Eu quero lembrar para você também, meus amigos, que você pode anunciar nas telas dos carros de aplicativo Quadrívio, seu parceiro de viagem, a solução que leva micro e pequenos empreendedores aonde eles não conseguem ir sozinhos. 719-9296-0542. Um abraço para Rodrigo, meu irmão. Tamo junto, tá? Bom, eu quero aproveitar e colocar aqui na tela com relação à vaquinha, trazer para vocês como nós estamos para a vaquinha de Palmeiras e Vitória no Allianz Parque. A título de curiosidade, as duas passagens, tá? A minha e a de Gessan. Juntas custaram R$ 2.477. E neste exato momento, a vaquinha está em R$ 1.608. Você que quer ajudar, eu vou deixar o link na descrição, o Pix na descrição e também no comentário fixado. O Pix é vaquinhadocanto@gmail.com para que a gente consiga fazer esse jogo no Allianz Parque. Eu falei que a gente teve um baque aí com relação a algumas situações, então sem vaquinha a gente não teria condições de ir para esse jogo. A gente já chegou em, 60%, 70% do valor. E se você puder contribuir com qualquer valor, você ajuda e ajuda a galera demais. Aliás, o que seria do canto rubro-negro sem vocês? Trazer aqui uma informação a respeito dos sócios leãozinhos. Sócios leãozinhos, enfim, fiquei em dúvida agora na concordância, mas enfim, relevem, são 2h40 da manhã. Tô com sono, tô cansado. Leõezinhos acompanhando o treino. O amor colossal não nasce por acaso, ele é passado de geração em geração. Nesta quarta-feira, alguns de nossos pequenos torcedores terão um dia inesquecível no Barradão, lembrando que o Vitória está folgando na segunda, folgou na segunda e vai folgar também na terça. No dia 12 de novembro, eles terão um dia inesquecível. Serão 10 sócios leãozinhos entre 5 e 11 anos, sorteados para viver a experiência mágica, conhecer os jogadores, assistir ao treino de pertinho, autografar camisas, ganhar brindes exclusivos, porque o futuro do Vitória está nos olhos e no coração dessa nova geração que vibra, sonha e acredita. Ainda não é leãozinho? A galera fala para a galera se associar, para os meninos se associarem, evidentemente, cadastrar-se no formulário para viver esse momento mágico. E se você já é leãozinho, o link para você entrar em contato com isso está nos stories do Instagram do Esporte Clube Vitória, meus amigos. Bom, quero falar agora a respeito de Jair Ventura e sobre esse momento do Vitória, tá? Galera, é o seguinte, eu sinceramente estou mais confiante. O Vitória ainda não escapou, a tabela é difícil, a tendência é que o Vitória faça 0 pontos contra o Palmeiras e a infeliz tendência é que com 9 desfalques do Palmeiras, o Santos deve empatar ou vencer o jogo por uma questão de entrosamento, não porque o elenco do Palmeiras é ruim, mas minha sensação é,
a gente ficava naquela de, pô, será que dá? Roteiro de rebaixado e etc. Eu não acho que a gente estava errado com relação a isso. Mas o trabalho de Jair Ventura vem fazendo a gente acreditar. O Vitória tem um desempenho ruim em alguns jogos? Tem. Mas de um modo geral, eu ainda sustento a ideia de que o Vitória tem mais desempenho do que ponto. Com o Jair Ventura, nós poderíamos ter ainda mais pontos, seja por questões de falhas individuais contra o Grêmio, seja por conta de desatenção, quando fica com um a mais contra o Corinthians, poderia ter sido 0-0 ali, seja por conta da arbitragem contra o Vasco. Acredito que a gente poderia sim ter mais pontos com o Jair Ventura, que tem 9 jogos, 4 vitórias, 4 derrotas e um empate. Acho que a situação já foi pior. E principalmente, o Vitória, querendo ou não, vem numa crescente no campeonato. Além do Vitória, quem vem numa crescente maior nos últimos 5 jogos é o Juventude. É bom a gente ficar de olho porque a gente havia descartado, mas aparentemente não dá para descartar o Juventude. Porém, Internacional e Santos vem em viés de baixa, vem em viés de queda. O que o Vitória passou no começo do primeiro turno com Palmeiras, o que o Vitória passou no começo do segundo turno com o Juventude, abrindo 2-0 tomando empate, aconteceu com o Inter agora, faltando 5-6. Repito, o Inter está na briga, mas isso não significa que o Inter vai ser rebaixado, que o Santos vai ser rebaixado. Não tem ninguém rebaixado ainda, à exceção do Sport e da muito difícil situação do Fortaleza. Mas enquanto o Vitória está em ascensão, Inter e Santos estão em viés de queda. O Santos tomou 3-2 para o Flamengo no Maracanã, o que é um resultado normal para 95% das equipes do campeonato. E mesmo assim, teve polêmica, teve porrada, o circo pegou fogo por conta da situação de Neymar, que reclamou que foi substituído e não ficou no banco de reservas. Então vejam, enquanto o Inter e o Santos tem problemas, entre aspas, com sua torcida, com o entorno, imprensa, etc., a gente está no caminho oposto disso. O Barradão teve 28 mil agora. O Barradão, não lembro a última vez, para ser sincero com vocês, que teve menos de 20 mil. E a torcida vem mostrando, mais uma vez, por que ela é o alicerce do Vitória. A gente está botando para alinhar e só posso parabenizar vocês, tá? Enquanto a gente está em uma curva ascendente de sinergia com a torcida, de alguns jogadores voltando tecnicamente a performar, como é o caso de William Oliveira, como é o caso de Dudu, reencontrando o futebol que sempre teve, mas melhorando outros aspectos do jogo que vão além do campo. Atletas que vêm melhorando, apesar dos nossos centroavantes não estarem bem de fato, mas Mateuzinho voltou a jogar bola. Enfim, Neres voltando a ser recuperado. A gente tem atletas em ascensão técnica. Repito, salvo os nossos centroavantes que tem alguns problemas ainda. Kaiser não vive uma boa fase. Renzo poderia ajudar mais do que está ajudando. Mas de modo geral, a gente vive uma fase interessante. Tanto em sinergia com a torcida, tanto tecnicamente, quanto coletivamente por conta de Jair Ventura. E nas coletivas, galera, fica bem evidente que é um cara excelente de grupo, tem uma boa gestão. E a gente está assim, ó, espero que seja o suficiente, que seja na hora certa e que a gente consiga vencer 3 de 6 e que a gente escape. Mas é o momento, eu digo sem medo de errar, é o momento de maior esperança da temporada pra gente. Em momento nenhum na Série A, a gente teve a esperança que a gente tem agora, mesmo sabendo que a gente vai pegar o Palmeiras, tá? Mesmo sabendo que a gente vai pegar o Palmeiras, que é um jogo extremamente difícil, a nossa esperança em escapar está muito maior inclusive do que, como eu falei, em qualquer momento do ano. Já Internacional e Santos estão assim, ó, é polêmica, problema, é líder de grupo dando coletiva, falando que é normal porque são muitas nacionalidades diferentes. Desculpa, são muitas nacionalidades diferentes e que não tem como todo mundo ser amigo de todo mundo. O mercado falou isso em coletiva. É crise técnica também, abriu 2-0 tomando empate. Saiu o melhor jogador do time, o time faz 2, a imprensa cai em cima, como foi o caso do Santos. Enfim, o fato é, eu não sou futurólogo, mas eu quero passar aqui pra você a seguinte mensagem de velho, vamos até o fim. O ano tá cansativo, o ano foi muito difícil, o ano foi exaustivo de todas as formas, mas falta menos de um mês pro campeonato acabar. Vamos continuar junto até o final, porque agora é o momento da gente manter esse bom momento. Agora é a hora da gente colar junto mesmo, continuar colando junto e, se possível, fazer até mais do que a gente já vem fazendo, sendo que a gente já faz muito. O momento é agora, não esmoreça. Não desista. Se por acaso o Santos empatar ou ganhar no Palmeiras, não desista, não esmoreça. Fique chateado, mas o Vitória está muito dentro do campeonato, como nunca esteve nessa Série A. Então meu recado é, vamos continuar, vamos pra cima. E lembrando que eu falei na Série C, lembrando que eu falei na Série B, lembrando que eu falei na Série A,
Vai dar certo, no final das contas vai dar certo. A energia move o mundo, eu acredito muito nisso. Pensa positivo, já tem gente demais torcendo contra a gente. Se a escalação contra o Palmeiras não for a escalação que você quer, pensa positivo, vai dar certo. Se as mudanças contra o Palmeiras não forem as mudanças que você quer, pensa positivo, vai dar certo. No final das contas, repito, energia move o mundo, eu acredito muito nisso. O que você pensa de positivo, você atrai. E o que você pensa de negativo, você também atrai. Deixa que as porradas, as críticas vão existir quando o campeonato acabar. E aí a gente vai conversar, vai debater tudo, mas agora é manter o que vem sendo feito para mais. E no final das contas, o Vitória vai continuar na Série A. Amém? Ou, se você não é religioso, pode falar outra palavra que não seja amém, de outra religião. O amém é só uma força de expressão. Mas vamos junto que vai dar tudo certo, tá? É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Peço pra você deixar o like, se inscrever. A nossa transmissão de Palmeiras e Vitória já está aqui no canal. Se você puder e puder apertar no gostei e no inscrever-se, você ajuda demais. Mas eu vou deixar o card, acho que desse lado aqui, ó, no meu canal de futebol, que deve estar com o vídeo saindo pela primeira vez às 6 da manhã. Então, se você puder também, inscreva-se lá. Já está em colaboração, tá? Para vocês se inscreverem, se você quiser acompanhar o futebol brasileiro com este que vos fala, falando diariamente. Obrigado por assistir até aqui, meus amigos. Tamo junto, um bom dia, qualquer novidade. Estamos a postos, hein? Um abraço. Valeu. Fui.